um privilégio estar aqui com vocês. Que a mesma unção que toca esse lugar, visite agora também cada lar, cada família e cada pessoa que está conectada conosco, ouvindo essa mensagem pela internet. Eu queria iniciar essa mensagem te provocando. Uma pergunta retórica. O que é uma brecha? O que é uma brecha, gente? Brecha é uma abertura, uma ruptura, uma falha na proteção. No sentido espiritual, é tudo aquilo que enfraquece a vida do homem diante de Deus e abre espaço para a destruição. A brecha começa pequena, mas abre caminho para o pecado, que pode destruir uma vida inteira. Ela atinge o físico, fere o emocional e separa o homem de Deus. Onde há brecha, há ferida, há uma fraqueza. A brecha que não é fechada se torna esconderijo do mal. Profundo isso, vou repetir. A brecha que não é fechada se torna esconderijo do mal. O que entra pela brecha se torna esconderijo do mal. O que entra pela brecha compromete o corpo. Ninguém cai de uma vez, cai em etapas. Cair por uma brecha que foi ignorada por nós. Você pode parecer forte por fora. Ninguém te conhece por dentro e você, por fora, parece forte. Mas toda queda começa com uma falha, com uma distração, com uma brecha pequena dentro de nós. Primeira carta aos Coríntios 10:12 diz: aquele que pensa estar firme, cuide para não cair. Vigia, varão. Vigia, varoa. Todos nós devemos vigiar. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Qual é a tua brecha? Qual é a minha brecha? Qual é a nossa brecha? Aonde você tem negligenciado uma brecha, o pecado entra pela brecha e destrói a gente. O nosso ponto fraco abre brecha para o inimigo nos atacar. Vejamos juntos uma das maiores brechas na história de Israel, em 2 Reis 25, de 1 a 7. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus e o Deus da palavra. Eu vou ler o versículo ímpar e os irmãos os versículos pares. Combinado? Pode passar mais um. Leitura 2 Reis 25, versículo 1. Se não, abre aí. Tá aí. Vamos lá. Eu vou ler os versículos ímpares e a igreja os pares. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. 2, os irmãos. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. Isso é aproximado 18 meses. 3. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada, irmãos, não havia nada para o povo comer. 4. Os babilônios conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Todos os soldados israelitas fugiram durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram. E ele foi capturado, foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram os seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram
para a Babilônia. Vamos orar? Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus, fala conosco nessa noite. Já ouvimos a tua palavra, já cantamos, já intercedemos, e agora queremos ser abençoados pela voz de Deus em nosso coração. Que em algum momento a tua palavra tenha sentido em nossas vidas e possa nos lembrar de alguma brecha, de algo que precisamos nos arrepender e acertar contigo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. O título da mensagem para essa noite é Da Brecha ao Restaurador. Vamos ler juntos? Só as mulheres. Agora só os homens. Da brecha ao restaurador. Agora todos juntos. Da brecha ao restaurador. Ninguém cai de uma vez. Cai por uma brecha que cresceu. O problema não é ter brecha, é ignorar ela. O único que não tem brecha, que passou aqui na terra, se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não foi encontrado nele nenhuma brecha. Ele era santo. Mas nós temos brechas, dificuldades. E isso muitas vezes nos atrapalha com o relacionamento com Deus. A brecha que derrubou o reino de Judá não nasceu nos dias dos reis Ezequias. Ela é muito mais antiga. Antes de haver brecha na terra, houve rebelião no mundo espiritual. Satanás se levantou, os anjos caíram e depois no Éden, aí sim, Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, abrindo uma brecha devastadora para toda a humanidade. Desde a queda, o homem nasce com essa brecha, a sua alma ferida, com a comunhão rompida e com uma brecha espiritual aberta pelo pecado. Mas desde a fundação do mundo, Deus já havia preparado, providenciado o sacrifício perfeito. Aquele que não tinha brecha, Jesus, que é a nossa esperança, que é a esperança de Israel, que é a esperança do povo de Deus, que é a esperança do mundo. Somente Cristo é a nossa esperança. Ele é a cura da alma do homem, o salvador do mundo e o restaurador das brechas. Volte comigo no ano 586 a.C. Faz tempo, hein? No reinado do rei Zedequias. Como lemos? Jerusalém está cercada. Então o rei, com esse cerco, se pergunta: o que fazer agora? Zedequias iniciou o seu reinado com 21 anos. Novo. E reinou por 11 anos. E nesse momento ele se vê cercado. Zedequias foi colocado pelo imperador Nabucodonosor da Babilônia. Era um fantoche. Zedequias tinha jurado obedecer à Babilônia. Tinha um contrato. Tinha que pagar impostos. Não poderia se revoltar. E o que a gente vê no capítulo 25 de 2 Reis, ele se revoltou. E se rebelou contra a Babilônia. Ele deve ter visto o seu exército: agora não vou pagar mais imposto, agora não quero saber da Babilônia, nós vamos enfrentá-los. E eles vieram com tudo. A Babilônia veio com tudo para Jerusalém. Já estava tudo dominado pela Babilônia. O reino do norte já tinha caído em 722 a.C. pela Assíria. E eles foram caminhando, a Síria foi caminhando, chegou próximo de Jerusalém. O rei Senaqueribe queria invadir Jerusalém, mas lá em Jerusalém tinha um rei muito parecido com esse. Muda só uma letra no início. Esse que eu falei é Zedequias. Esse que está enfrentando a Assíria é Ezequias. Não confunda. Ezequias. E Ezequias é um homem de Deus. Ora a Deus, vendo aquele cerco, busca o profeta. E Isaías fala: fica tranquilo, a vitória é nossa. Fique tranquilo. Todas as ameaças da Assíria vão cair por terra.
todas as mentiras da Assíria sobre Jerusalém, sobre a sua vida, rei, vão cair. Um anjo do Senhor veio para socorrer o povo de Deus. E naquela noite que o povo estava cercado também pela Síria, 185 mil assírios morreram. E Senaqueribe voltou para casa e foi morto no templo dele pelos seus próprios filhos. E agora veio a Babilônia, se levantou, venceu a Assíria e agora está dominando o mundo, dominando o Oriente Antigo, e está indo para cima das últimas fronteiras que sobrou em Jerusalém, a cidade santa. Então ele pergunta: e agora? Estão me cercados. O que fazer agora? Quem está cercando a cidade? A Babilônia, Nabucodonosor. O inimigo, a gente canta, né? Tenta laços e embaraços para nos envergonhar, mas não vai prevalecer. Porque não estamos o quê? Sozinhos nesta guerra. Está conosco o braço forte do Senhor. Linda essa música. Zedequias, então, ouvia quem? Quem era o conselheiro de Zedequias? Me consertem, irmãos, que é muito parecido o nome. Zedequias. Quem era o conselheiro dele? Profetas também. Sacerdotes também. Falsos. Que não serviam a Deus. Que enganavam o povo. Os sacerdotes, sumo sacerdote, até sacrificavam. O templo estava funcionando, irmão. Jerusalém cercado, imagina isso. E o povo está oferecendo sacrifício. Dia após dia. Mas sabe quem está lá? Preso numa cisterna. Dentro de Jerusalém. Jeremias. Profeta Jeremias, que avisou várias vezes o rei. Mas não queria ouvir. Então, o rei, sabendo que estava errado, ele consultava Jeremias, mas escondido, ele ia lá para ninguém ver. Jeremias, tem alguma palavra do Senhor? Porque ele sabia que estava cercado, ele não confiava nos seus conselheiros, não confiava 100% nos seus sacerdotes, nos seus profetas. Ele pensava: eles estão me enganando, eles estão falando só para me agradar o que vai acontecer. Eles diziam, os conselheiros do rei Zedequias: vai dar tudo certo. O Egito vai nos ajudar. Eles fizeram uma parceria com o Egito, imagina isso. Quando a gente fala do Egito, a gente pensa no mundo, no paganismo, na idolatria, na perversão. Então ele tinha pedido ajuda ao Egito e os seus conselheiros diziam: fique calmo, fica seguro, Deus vai nos dar a vitória. E aí o rei conhecia as histórias antigas e um que parecia muito com o nome dele, chamado Ezequias, e ele perguntou: profeta Jeremias, será que pode acontecer um milagre como aconteceu com quase o meu xará? Anos e anos atrás, mais ou menos 100 anos atrás. Não. Jeremias disse: não, eles vão entrar aqui e vai destruir Jerusalém. Não tem jeito. Eles vão entrar aqui. Então o rei perguntou aos seus conselheiros novamente: quanto tempo ainda temos de suprimentos? Cerca de 18 meses. Então a fome chegou ao extremo da miséria. Como lemos aqui, houve fome. Mas fome mesmo. Eu não sei o que é fome. Pode ser que você saiba. Mas não ter o que comer é difícil demais. Então as mães, imagina isso, irmão, é tão difícil falar isso. Eu sei que você ama os seus filhos. Eu amo o meu filho. Eu não consigo imaginar a mãe sendo levada a atitudes impensáveis. Lamentações 4:10. A fome era tão prolongada, os corpos estavam enfraquecidos, o desespero crescente. E algumas mães assaram seus filhos devido à fome. Está escrito lá. Então o rei perguntou: a chance de negociar? A chance ainda? É tarde demais. Ninguém entra, ninguém sai de Jerusalém. Babilônia, que é o coração de Jerusalém. Eles queriam invadir Jerusalém. Eles queriam entrar naquele templo, levar os tesouros. Sabe por quê? Adivinha? Anos e anos atrás, um rei
chamado Ezequias também, depois de uma vitória, recebeu uma comitiva da Babilônia e mostrou todos os tesouros de Jerusalém, o templo. Isaías chegou e perguntou: o que você fez? Não, eu mostrei todo o que a gente tem, a nossa grandeza, o nosso poder. Isaías disse para ele: vai haver um dia que eles vão entrar aqui e vai queimar tudo e vai levar tudo saqueado. Os babilônios invadiram a cidade, derrubaram os muros, queimaram o templo, destruíram o palácio. Jerusalém virou ruínas. E no meio desse caos, o que o rei faz? Vai lutar? Não. Foge. Quando ele ouviu o povo passando pelos muros, o exército inimigo passando pelos muros, já estava tudo combinado, vamos fugir. E fugiu. Deixando o povo, deixando todo mundo que amava Zedequias, que confiou nele, para trás. Dizem que aproximadamente uns 25 quilômetros ele fugiu até as campinas do Jordão. Aproximadamente uns 6, 7 horas de cavalo. Mas estava cercado Babilônia. Babilônia cercou Jerusalém. E quando eles entraram, eles deixaram espias para saber se alguém ia tentar fugir. E eles capturaram o rei. Trouxeram o rei para Nabucodonosor resolver a questão dele. E matou na frente dele seus 2 filhos. E depois cegou ele. Então ele ficou com aquela imagem da morte dos seus filhos. A última imagem que ele teve foi a morte dos seus filhos. E levado para a Babilônia, onde deve ter morrido. Jerusalém destruída. E no meio desse caos, o general da Babilônia chega a Jerusalém, chamado Nebuzaradã. Um bom nome para o seu filho, hein? Nebuzaradã. General. E ele pergunta: onde está Jeremias? Você conhece Jeremias? Conhecemos suas profecias. Conhecemos quando ele falou que quem se entregasse não morreria. E alguns se entregaram. Aquele que ajudou a tirar ele da cisterna, que ele ia morrer naquela cisterna, se entregou e foi salvo. Jeremias falava: se entreguem, não há jeito. Jerusalém vai ser destruída. Coloque uma bandeira branca e se entregue, ainda há chance. Mas não, o rei era teimoso, orgulhoso. Cercado de conselheiros falsos, inimigos de Deus. Jerusalém destruída. A disciplina de Deus não era o abandono. Era um chamado ao arrependimento ao povo. Mesmo em meio ao cativeiro, Jeremias aconselha o povo que foi para lá. Nebuzaradã falou o seguinte: Jeremias, todo esse povo está preso. Você está livre. Pode ir para onde você quiser. Se quiser ir para a Babilônia, será bem-vindo. Se quiser ficar em Jerusalém, fique à vontade. Se quiser ir para Anatote, que era a cidade que ele nasceu, imagina, Jeremias tinha comprado um terreno em Anatote com esse caos todo. Ele nem casou, Jeremias, não teve filhos. Porque Deus recomendou: você vai viver em tempos muito difíceis, Jeremias. Para que ele comprou aquele terreno? Que existia uma profecia que eles voltariam depois de 70 anos. E a sua descendência ia frutificar. E foi esse o conselho para os irmãos, os patrícios judeus, que foram para a Babilônia. Aceite o processo sem murmurar agora. Frutifique mesmo em terra estrangeira. Não escute profetas de ilusão. Volte-se para Deus com arrependimento. Guarde o coração para não endurecer. Vivam na Babilônia. Tenham filhos. Prosperem. Eles não estavam presos como no Egito. Era diferente agora. No Egito era escravidão. 430 anos sofrendo dor. Na Babilônia havia uma diferença. Eles não eram escravos. Poderiam trabalhar, ganhar a sua vida, construir família, adorar o seu Deus. Poderiam cantar, mas imagina, os babilônios zombam dos judeus e falam: cantam canções para nos alegrar.
E eles viam os salgueiros, que eram plantações frondosas, e jogavam suas harpas na árvore, porque eles estavam tristes, porque estavam vendo e sofrendo por estar longe da cidade de Jerusalém. Quando a brecha é aberta, o povo viu que o inimigo ia entrar, que o exército babilônico ia entrar. Veio a invasão, guerra, dor, sofrimento. Muitos tinham ouvido, Daniel já estava na Babilônia na primeira deportação. Ezequiel já estava na Babilônia na segunda deportação. E agora chegou o fim de Judá. O reino do sul chegou ao fim. O reino do norte já tinha chegado ao fim. Foi destruído também. Mas Jeremias, o profeta, ele sabia que existia um restaurador. Por isso que é da brecha ao restaurador. Como o restaurador cura nossas feridas. Foi no cativeiro que o Senhor levantou profetas, renovou promessas e sustentou a esperança messiânica. Jeremias falou de um futuro e esperança. Jeremias 29, versículo 10 e 11 diz assim: pois eu sei os planos que tenho para vocês. São planos de prosperidade e não de desgraça. Planos que se concretizarão num futuro de esperança. E ele continua: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é tua fidelidade. Jesus, o restaurador prometido, é a resposta de Deus para as ruínas da alma humana. Ele cura o quebrantado, liberta o cativo, reconcilia o pecador com Deus e restaura o que o pecado destruiu. Cristo veio para trazer restauração total. O Salvador veio curar a nossa alma. Jesus veio trazer consolo. O Messias veio para salvar o mundo. Jesus é aquele que passa por caminhos de dor. Ele sofreu também. Ele esteve conosco aqui dia após dia sofrendo. Porque ele tinha uma missão: restaurar as brechas. Por onde ele passa, brechas são ressignificadas. No Evangelho aparece outra brecha. Não no muro de uma cidade, mas em uma casa. E por aquela abertura não entrou destruição, desceu esperança. Desceu um homem paralítico com seus amigos, sendo levado até Jesus, carregado por seus amigos, e vai até os pés de Jesus. Isso é lindo. A brecha que em Jerusalém foi sinal de derrota, no Evangelho se torna caminho para o milagre. Na brecha do muro de Jerusalém entrou a Babilônia para destruir. Na brecha do telhado entrou um paralítico para encontrar Jesus e saiu dali perdoado e curado. Pode ser que nessa noite, você que me ouve pela internet e assiste esse culto hoje, você que está aqui, meu irmão, minha irmã, tem brechas no seu coração, tristezas, dores. Mas eu te falo, Deus, através do Messias, da promessa dele, veio para curar as nossas brechas. Veio para fazer um curativo maravilhoso, limpando todas as suas feridas que a vida te trouxe. Todos os seus problemas pessoais que você já viveu. E ainda guarda alguns que é uma brecha. E Deus quer te curar. Ele pode fazer isso, porque Ele prometeu. O povo de Israel no cativeiro foram 70 anos, uma geração se passou, e eles continuaram. Veio Neemias, que Deus usou ele, um copeiro simples, voltando para reconstruir os muros. Veio depois Esdras, Zorobabel, vamos retornar para casa. Mas quando Ezequiel estava na Babilônia, ele viu o Senhor naquele rio. E nos mostra que Deus não está somente nos templos, Ele está onde um adorador clama a Ele, onde uma pessoa clama o seu nome, Ele está presente.
Deus estava ensinando a Israel que Ele é o Deus do universo, que Ele é o Deus dos 4 cantos da terra, que Ele é o Deus poderoso e governa terra, céu e mar, que governa exército, que nada está fora do seu controle, nem sua vida. Eu fico imaginando Josias, que foi um ótimo rei, teve 4 filhos, deles 3 assumiram o reinado e foram reis maus. Lembro também de Ezequias, que também teve um filho chamado Manassés. E Deus falou, esse cativeiro é porque Manassés foi o pior rei de Israel. Sacrificou seu filho, corrompeu o templo com altares pagãos. Eu fico imaginando o coração de Ezequias. Não viu o filho dele governar. Ele só tinha 12 anos quando começou a reinar. Josias, não viu seus filhos reinar. Mas, quando Isaías entrou no palácio de Ezequias, falou, você vai morrer, você está doente, você vai morrer. Mas ele deu uma sugestão para ele. Antes de você morrer, está vendo a sua casa aí? Conserta a tua casa. Bota ordem na tua casa. E quando ele saiu, Isaías, antes mesmo de atravessar o portão do palácio, Deus falou com ele, volta. Ezequias orou, eu vou dar mais 15 anos a ele. Teve misericórdia, Deus tem misericórdia de nós. Ezequias era um rei bom. E Deus mudou o destino dele naquele momento, mas o detalhe, a Bíblia não relata. Parece que não teve tanto cuidado como seu filho. Por isso é importante nós, da geração, pais, abençoar nossos filhos, abençoar nossos netos. Não trazer feridas no coração dos nossos filhos. Não trazer feridas que venham magoar tanto o coração dos nossos filhos, ao ponto dele não querer mais vir à igreja, não querer ler a Bíblia. Nós temos que ter muita disciplina, muito cuidado, para que a próxima geração não se corrompa, como foi com o rei Ezequias e com o rei Josias, pai de Zedequias. Estamos chegando ao final dessa mensagem. Queria que você fechasse os seus olhos. A última palavra não é da brecha, não é da Babilônia, nem da dor, nem do cativeiro. A última palavra é de Jesus. É Jesus que dá a última palavra para nós. O que a Babilônia destruiu, Jesus pode restaurar. O que o pecado feriu, Jesus pode curar e salvar. Feche seus olhos e faça um autoexame. Tem alguma brecha que você tem, alguma brecha que você não consegue enxergar. Peça a Deus, Senhor, me mostre. Senhor, também tenho brecha, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor, que também tem brechas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, nós colocamos diante da tua presença. Reconhecemos que muitas vezes carregamos feridas, brechas e ruínas dentro da nossa alma. Mas nós cremos que Jesus é o restaurador, aquele que cura o coração quebrantado, liberta o cativo e salva o perdido. Que nessa noite haja, Senhor, cura. Cura, Senhor, nosso coração nessa noite. Cura aquele que está ouvindo essa mensagem, Senhor, pela internet. Deus, o Senhor Jeová, Rafá, Yahvé Rafá, que cura ainda, que restaura. E nós clamamos que o Senhor venha em cada vida aqui, Deus, diante de Ti. Que mostre-nos, nesse momento, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Que o Senhor nos mostre, Senhor, onde estamos errando, aonde estamos dando brecha, aonde não estamos vigiando. Senhor, que haja quebrantamento, Senhor. Que a nossa casa possa ser diferente. Que haja mudança em nossa casa. Que haja altar na nossa casa. Que haja profeta em nossa casa, sacerdote na nossa casa, conselheiros na nossa casa. Que os nossos filhos e filhas sejam abençoados, livres das tentações do diabo, que tenta encontrar brechas em nós, em nossos filhos, em nossa família, para destruir, Senhor,
a nossa descendência. Mas nós repreendemos nessa noite a ação do inimigo contra a nossa família. Nós repreendemos, Senhor, a ação do inimigo procurando brechas para nos atacar, nos afligir e destruir a nossa fé. Nos desmotivar, Senhor, de ler a Bíblia, de orar, de ir aos cultos, de encontrar o Senhor nas madrugadas. Deus, nos levanta, Deus, para um tempo novo. Nos ajuda, Deus. Somos tão pequenos, falhos. Nós estamos diante da Tua grandeza. Tenha misericórdia de nós. Assim como o Senhor teve misericórdia de Israel. Assim como o Senhor teve misericórdia daqueles que crucificaram Jesus na cruz. Senhor, tenha misericórdia nessa noite. E nos dê o escape. Nos dê uma nova chance para recomeçar a nossa vida. Nos dê, Senhor, atitudes práticas para mudar a nossa história. E viver um tempo novo de fidelidade ao Senhor. Que a unção de Deus venha sobre nós nessa noite. Uma unção de guerra. Uma unção para avançar. Uma unção para prosperar, para discipular, para ganhar vidas, para anunciar o Teu nome. Que através do Teu nome o Senhor nos use para fechar brechas. Curar. Cura, Senhor, a nossa alma nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.